12, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aleluia. Quero já alertar para os irmãos, você que vai entrar nessa campanha, já entrou na campanha, vigia muito da agora para frente. Satanás, ele vai usar todas as ferramentas possíveis, até quem você mal imaginaria que ia falar coisas, vão falar, às vezes até mesmo dentro da tua casa. Só que quando você vê algo começar a acontecer, não se assuste não, e nem blasfeme, nem reclama, nem murmura. Você vai entender porque você fez um compromisso diante do Senhor com este propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Se o pastor tiver um fundo musical, deixa Deus te usar no fundo musical aí, meu pastor, em nome de Jesus. Verso de número 5, disse assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso 5, disse assim: Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz no cárcere, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata-te as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Feche os teus olhos, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero pedir permissão mais uma vez para pregar a tua palavra. Meu Deus, que nessa noite o Senhor venha repreender, ó Pai, todo espírito maligno que tentar se levantar. Meu Deus, toda seta, Pai. Meu Deus, todo pensamento negativo, contrário, que possa cair por terra. Meu Deus, todo sugador de adoração, que nessa noite, ó Pai, venha ser barrado, em nome de Jesus, e que a tua igreja possa, Pai, receber a tua bênção, a tua palavra, em o nome de Jesus. E você pode assentar, adorando a esse Deus. Não é proibido você adorar, não é proibido você dar glória, chorar na presença de Deus, não é. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer acerca destes tempos, logo após a morte de Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que neste período que Jesus esteve na terra, Ele formou uma igreja, Ele formou discípulos, apóstolos, homens voltados para a palavra, homens com o coração completamente focado na palavra. Então a preocupação de Jesus não era encontrar 10, 15, 20 mil pessoas que o seguiam e simplesmente alimentar de peixe e pão e repartir milagres entre eles, não. A preocupação de Jesus, você vai ver que Jesus pregava a palavra, e pós pregação da palavra, os milagres aconteciam, e assim Deus saciava a fome e libertava o povo. Nós entendemos que por intermédio da palavra, nós somos libertos. Através da palavra, ela nos dá legalidade através do nome de Jesus Cristo. Autoridade esta que eu e você tem de expulsar o inimigo, de expulsar qualquer dano de enfermidade. Então nós temos uma autoridade de Cristo muito grande sobre as nossas vidas. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele formou esse discípulo, formou essa igreja voltado para a palavra. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava já no finalzinho do seu ministério, ele alertando os seus discípulos, dizendo que ele tinha que voltar para o Pai, voltar para os céus. Mas portanto ele não deixaria a sua igreja sozinha, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Então os discípulos normalmente ficaram apreensivos naquele momento, porque eles não queriam deixar a companhia de Jesus, porque era gostoso, pastor Júlio, andar com Jesus, vivenciar os milagres que Jesus vivenciava. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus agora traz uma notícia dizendo que
era para eles ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A promessa que Jesus Cristo estava fazendo para a sua igreja não era uma promessa, aleluia, que não aconteceria, mas era uma promessa que já foi profetizada até mesmo antes de Cristo, pelo profeta Joel, que sobre toda a carne derramaria do Espírito Santo de Deus. Jesus estava alertando os seus discípulos, dizendo: o que vai vir aí, você vai sentir muito mais prazer ainda, porque você vai ter Ele dentro de você, não vai mais viver simplesmente ao lado, mas vai estar dentro de você. Então a Bíblia vai dizer que depois de todos esses acontecimentos, a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo, como aconteceu em Pentecoste. A Bíblia diz que o Espírito Santo invadiu a casa, todos foram cheios da unção. Depois desta unção transmitida na vida de todos, a Bíblia vai dizer que nenhuma pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Entenda algo nessa noite, para que você possa dar muita importância para a palavra e para a unção de Deus que é derramada sobre ti. Você não tem noção do estrago que você causa no mundo espiritual com esta unção que Deus determinou na tua vida. Se a igreja de Cristo nesses últimos dias entendesse, ou verdadeiramente entendesse a unção de Deus que está sobre ela, hoje a igreja estaria muito mais melhor do que já está. Aleluia, oh glória. Pregador, o que é que você está querendo dizer? Quando eu venho para um culto como esse, eu não olho simplesmente para irmãos comuns, irmãs comuns, não, mas eu olho para a nave da igreja, até mesmo para o púlpito, eu olho e vejo pessoas cheias da presença, homens e mulheres completamente cheias da graça de Deus. O que você quer dizer com isso, pregador? O que eu quero dizer é que quando você adora a Deus com o teu glória, o inferno estremece. Quando você adora a Deus com teu aleluia, o inferno abala. Eu, se eu fosse você, eu melhorava a tua adoração nesta noite. Deixa eu ver quem é que vem para adorar, irmão. Abre a tua boca nesta noite e adora a Deus. Só mais um pouquinho de retorno, pastor. A Bíblia vai dizer que todos agora foram cheios. A igreja começou a crescer. A igreja começou a crescer como? No amor, na comunhão, no repartir do pão, na oração, na unção, em todos os sentidos a igreja começou a crescer. E todo o crescimento da igreja sempre haverá e sempre vai haver um levante do inferno contra uma igreja que cresce. Todas as vezes que você faz um propósito diante do Senhor, todas as vezes que você faz um voto diante do Senhor, o inferno inteiro se levanta para que você quebra a tua comunhão, o teu propósito com Deus. Então Satanás, ele começou a fazer aliança com homens daquela época, com corações perversos, para levantar-se contra a igreja do Senhor. Desde o início que essa igreja vem enfrentando perseguições, mais perseguições. Então nesse capítulo a qual nós acabamos de ver, a Bíblia vai dizer acerca de mais uma perseguição. Só que uma perseguição agora um pouco mais dura. No início a Bíblia vai dizer que agora mataram Tiago a fio da espada. E de repente também viu que aquilo agradara os corações sanguíneos dos judeus. Pegou também a Pedro e colocou dentro de uma prisão. E a Bíblia vai dizer que ali Herodes, ele tem uma preocupação. E qual era a preocupação de Herodes? Herodes já teve uma experiência de outras vezes prender esses homens, e o anjo do Senhor foi lá e soltou. A preocupação de Herodes, do inimigo, agora foi essa: não vamos causar o mesmo dano que causamos da última vez. Vamos agora fortalecer esta prisão. Vamos agora colocar mais soldados dentro da prisão. A Bíblia vai dizer que
16 soldados guardavam Pedro dentro daquela prisão, justamente para que ninguém tentasse escapar ou até mesmo entrar na prisão. Então vejamos que o inimigo agora, ele tentou armar de todas as maneiras, tentou criar um projeto, tentou criar uma certa estrutura para travar o projeto e o plano de Deus sobre a vida da igreja e sobre a vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer que agora Herodes estava todo felizinho, dizendo: na manhã seguinte Pedro não passará, também vamos matar a Pedro, vamos acabar com Pedro, vamos acabar com isso que se chama de igreja. Ei, eu vou abrir parênteses aqui mais uma vez nessa noite. O diabo, ele vai usar todas as armas possíveis para tentar te parar, te barrar, mas o Deus que eu e você serve nesta noite está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. 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 Vou repetir até você entender: não temas, porque eu sou contigo. Herodes estava sorridente, pastores. Herodes estava alegre porque no dia seguinte ia matar Pedro. Só que ele esqueceu de uma coisa: a igreja não estava só formada com Pedro, a igreja não estava só formada com Tiago, com os outros discípulos, mas existia uma comitiva de irmãos espalhados por aquelas redondezas, também com o coração voltado para a obra de Deus. A Bíblia vai dizer que quando matou a Tiago e prendeu a Pedro, em vez da igreja murmurar, a Bíblia diz que a igreja se uniu forças e começou a fazer um propósito, um clamor de oração. Aleluia. Entenda algo da parte de Deus, porque eu quero que você pegue isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que a igreja se uniu e começou a fazer um propósito em prova a vida de Pedro, a oração contínua, sem momento de parar, até Deus fazer o milagre. Eu quero que você pegue isso aqui, eu quero que você pegue. Eu quero que você entenda que a guerra do teu irmão também é a tua guerra, que a lágrima do teu irmão também é a tua lágrima, que a dor do teu irmão também é a tua dor, mas que a bênção, que a vitória dele também é a tua vitória. Mas pregador, o que é que você está querendo dizer? Quanto mais você se unir com o teu irmão que está do teu lado, maior será a vitória. Oh, aleluia. E nesta noite Deus está dizendo: eu vou jogar por terra grilhões, eu vou, meu Deus do céu, xarabandu que nebandaiacai. Deus está dizendo nesta noite: eu vou preparar a minha igreja hoje, eu vou preparar o meu povo hoje, porque grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir, diz o Senhor, nesta noite para esta igreja. Herodes estava com o coração voltado para Pedro e a igreja com o coração voltado para Deus. Herodes estava com o coração voltado para o mundo, mas a igreja estava com o coração voltado para Deus. A Bíblia vai dizer que a igreja começou a orar na casa de uma irmã por nome de Maria. A oração começa a oração, passa-se 10, passa-se 1 hora e a oração não para. Aleluia. E Pedro está lá dentro da prisão tranquilamente sossegado, mesmo sabendo que no dia seguinte ele iria morrer, mas a Bíblia disse que Pedro estava sossegado, estava até dormindo dentro da prisão. Aleluia, porque ele tinha certeza que se ele não saísse dali com vida, mas que do céu ele não perdia essa oportunidade de entrar. Aleluia. Oh glória, você pode perder a batalha, mas não perca a guerra. Você pode perder a batalha, mas não perca a guerra. Oh aleluia, oh glórias a Deus. Quanto mais a igreja orava, mais sossego Pedro tinha dentro daquela prisão. Então a Bíblia vai dizer, querido, que Deus ouviu a oração da igreja. Deus ouviu a oração da igreja. E o que é que Deus fez quando aquela oração avançou o terceiro céu? A Bíblia diz que Deus deu uma ordem ao seu anjo para que fosse visitar Pedro dentro da prisão. Vou repetir de novo. Primeiro Deus vai fazer você clamar. Depois que você clamar, Deus vai ouvir a tua oração. E o que mais, pregador? Deus vai enviar o socorro. Clamas a mim, responder-te-ei. O xarabandu que nebandai, rebaste
Deus está dizendo: eu vou anunciar coisa grande que você ainda não sabe, mas primeiro quem tem que clamar é eu. E você, deixa eu ver quem é que vem para clamar. Eu vejo os céus abertos nesta noite. Eu vejo um crente sincero aqui nessa noite. E a oração já está chegando lá. A oração está chegando lá, meu Deus do céu. Tem oração chegando lá, tem oração chegando lá. Tem oração chegando lá. A tua família também está na tua dependência dessa tua oração. O teu casamento também está na dependência dessa tua oração. O teu filho, que quem sabe está nas drogas, também está na tua dependência da tua oração. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. O que é para você fazer, o anjo não vai fazer. Mas nessa noite Deus está dizendo: se você vem sincero, pode ter certeza que também haverá sinceridade de Deus para contigo nessa terra, nesta noite. Que Deus ouviu a oração da igreja. E quando Deus ouviu a oração da igreja, a Bíblia vai dizer que Deus envia o socorro. Pedro estava acorrentado, irmãos. Pedro estava completamente despido dentro daquela prisão, envergonhado. 16 soldados guardavam a prisão. Entre as 4 vigílias eram separadas. Vinha 4, depois mais 4, e sempre Pedro do lado de 2. Entenda isso aqui em nome de Jesus. O diabo, ele quer fazer desse jeito: pegar você. Você pode até vir para a igreja, mas você está acorrentado em algumas áreas. Você precisa de algumas libertações. Eu preciso de algumas libertações. Quem é que não precisa? Nós somos seres humanos falhos, imperfeitos, cheios de pecados. Aleluia. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica dia após dia. Pedro estava acorrentado, pastor Vitório, envergonhado, aleluia, quase despido. O diabo quer tirar toda a tua alegria de viver. O diabo quer implantar na tua mente, implantar no teu coração desespero. O diabo quer trazer para a tua vida a depressão. O diabo quer trazer na tua mente e dizer para você que o mundo é melhor do que a igreja, que as drogas, ela te dá mais felicidade do que a igreja, do que Jesus Cristo. O diabo quer fazer tudo isso acontecer para que você abandona de uma vez por todo a este Jesus. Agora nós tanto pregamos, tantos falamos. Então o diabo, ele quer fazer de todas as maneiras. Só que tem um detalhe: o diabo muitas das vezes não quer te desviar lá fora, mas ele quer fazer com que você seja um desviado dentro da igreja. Como assim, pregador? Você vem para o culto, mas não tem compromisso com o culto. Você vem para a igreja, mas não tem compromisso com a igreja. Você até vem, até que te pergunta: quem é você? Eu vou na igreja. Mas você tem a aparência de crente. Não, eu só estou indo lá. O diabo quer fazer isso para que você se arrebente dentro da igreja. Mas nessa noite Deus está dizendo: aqui não, aqui não, aqui não. Aqui é só os verdadeiros, irmão. Só quem é. Oh, aleluia. Deus está dizendo: aqui é só para quem tem compromisso. Aqui só para quem tem compromisso. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Mas nessa noite, a própria Deus, pela tua vida, que Deus encontrou crente aqui. Deus está me dizendo: eu encontrei crente aqui nesta noite. Eu encontrei crente aqui semelhante à minha igreja primitiva. Eu estou encontrando crente aqui nesta noite, meu Deus do céu. Você não tem noção do reboliço que já está acontecendo no mundo espiritual por causa da tua vinda aqui. Mas Deus nessa noite está derrubando o gigante. Mas Deus nessa noite está derrubando o gigante. Deus nesta noite está entrando contigo na fornalha. Deus está entrando contigo na cova do leão. Mas você vai sair ileso, adorando, 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 adorando. Enquanto tiver adoração, tem providência de Deus. Enquanto tiver adoração, a Bíblia diz, queridos, que Deus envia o anjo. Estava tudo escuro naquela prisão. Portões daquela prisão era tudo trancado do lado de fora. Só quem tinha acesso era só quem tinha ordem direta de lado de fora e entrava naquela prisão.
A Bíblia diz que o anjo, mais uma vez, veio dentro daquela prisão. Sobreveio o anjo do Senhor dentro da prisão. Estava tudo escuro, Pedro estava envergonhado, jurado de morte. Uma noite terrível. Aleluia, pensa numa noite. E a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que o anjo fez foi resplandecer uma luz dentro da prisão. Aleluia, escuta isso aqui. Deus não tem comunhão com as trevas. As coisas para acontecer tem que ser visivelmente tudo claro para Deus. Deus não tem tramóia, não tem jeitinho com Deus, irmão. Ou é ou não é. A Bíblia vai dizer que Deus então envia o seu anjo chega e resplandece uma luz, trazendo claridade para dentro daquela prisão. Quando o anjo olha para Pedro, o brilho da luz não foi suficiente para acordar Pedro. Então o anjo, ele toma outra estratégia, porque ele vai tocar na vida de Pedro, ele vai tocar a Pedro no lado. Quando ele toca a Pedro no lado, Pedro se assusta do seu sono. Então ele arregala os olhos e vê que diante dele tinha um ser. Mas Pedro estava meio que atordoado, aleluia, e ele não sabia se era sonho, se era visão, se era realidade, ou o que estava acontecendo. Por isso que você tem que tomar muito cuidado dentro da casa de Deus, aleluia. Você não pode ficar disperso, cocheando em dois pensamentos, senão a oportunidade vem e passa e você fica, a bênção vem e te encontra dormindo. Ei, mas nesta noite Deus está trazendo esclarecimento. Nesta noite Deus está dizendo: eu estou colocando tudo às claras. Eu estou te despertando hoje. Eu estou te despertando hoje. Eu não sei qual a área que você está dormindo, mas Deus está dizendo: eu estou te despertando hoje do sono. A Bíblia diz, querido, que Deus, o anjo desperta Pedro. E quando Pedro se desperta, que ele começa a conversar com o anjo, que ele fica de pé. As correntes caíram. Ele foi liberto de primeira mão daquelas correntes que o aprisionaram. Ei, sabe o que Deus está dizendo aqui? Que quando o anjo do Senhor chegar, vai haver libertação. Essas cadeias que estavam prendendo, o teu casamento, a tua mente, o teu psicológico, a tua vida sentimental, espiritual, a tua vida financeira, em todos os sentidos, todas as algemas. Deus está dizendo: é só você se colocar de pé na minha posição, porque tudo isso vai cair por terra hoje. Foi só Pedro se pôr de pé, que tudo aquilo caíra por terra. E quando caíram por terra, o anjo olha para Pedro e vê que Pedro estava descalço. O anjo olha para Pedro e vê que Pedro estava meio que despido dentro daquela prisão. Qual foi a ordem do anjo? Pedro, ponha-te de pé. Depois que Pedro colocou de pé, o anjo disse: cinge-te as tuas sandálias, atalha a tua sandália, cinge-te e coloca sobre os teus ombros a tua capa. Primeiro o anjo estava dizendo: Pedro, para o caminho aonde nós vamos passar, você precisa estar calçado. Pedro, para o caminho por onde que nós vamos passar, você não pode vir despido, você tem que estar vestido, Pedro. Você precisa apertar o teu cinto, Pedro. Eu não quero que você ande comigo por aí, Pedro, como um calça-frouxa, não, como um obreirinho qualquer, não, Pedro. Mas eu quero que você venha comigo, mas de cabeça erguida. Oh, aleluia, eu vou repetir de novo. Oh, Pedro, eu quero que você venha comigo, Pedro, mas que você venha de cabeça erguida. Sabe o que é isso? Era o anjo dizendo para Pedro: se você entrou envergonhado, mas vai sair daqui honrado. Vou repetir de novo: se você entrou envergonhado, vai sair daqui honrado, diz o Senhor. Pedro calça as sandálias, Pedro aperta o cinto, e por último Pedro coloca sobre os seus ombros a sua capa. Que capa era essa? Todos os discípulos e apóstolos daquela época, eles possuíam uma capa, uma vestimenta. Você saberia de longe quem era, só pela sua vestimenta. Você está entendendo? De longe sabia que ele era cristão, que ele era discípulo do Senhor. Naquela época não tinha nenhuma comparação com o mundo. Ou você servia ou você não servia. Não é como nos dias de hoje, que você olha e está tudo mudado, sabe? Está tudo complicado. Aleluia. Então quem olhava para Pedro sabia que ele era um discípulo do Senhor. O anjo dá ordem para Pedro: coloca sandálias, aperta o seu cinto e coloca sobre os teus ombros a tua capa e segue-me.
Irmãos, nós estamos falando de uma prisão que tem 16 soldados só para guardar um homem. Nós estamos falando de um homem que estava acorrentado entre 2 soldados. Agora eu quero que me explique na ótica humana se tem lógica isso. Como é que o anjo entra dentro de uma prisão recheada de soldados e esclarece uma luz e os soldados não vêem nada? Como é que o anjo começa a conversar com Pedro e ouve-se barulho de algemas caindo por terra e ninguém dá por fé de nada? Ei, meu Deus do céu, já tem crente que pegou, aleluia, sabe o que Deus está dizendo? No momento certo, na hora certa, se precisar, eu cego o teu adversário e também faço com que ele fique surdo, ele não vê e também não ouve. Oh meu Deus do céu, quando se assustar, você já está lá do outro lado cantando o hino da vitória. Oh glória, Deus está dizendo, é hoje que ele está fazendo o adversário ficar surdo dentro da tua casa, no teu emprego, ei, no meio da tua família. É hoje que Deus está cegando os adversários por aí. É hoje, não é amanhã, não, é hoje. Levanta a tua mão para o céu, em nome de Jesus. Recebe em nome do Senhor a proteção de Deus. O anjo fala com Pedro, ponha Pedro de pé, desperta Pedro do sono, ponha ele de pé, correntes caem por terra, as algemas caem por terra. Pedro está livre, leve e solto dentro da prisão. Escuta isso aqui. Muitas das vezes nós falamos assim, Deus, quem é que não fala assim? Me tira do vale. Deus, me tira do deserto. Me tira daqui para o Senhor me honrar. Me tira daqui para o Senhor me abençoar. Só que quem foi que disse que para Deus te abençoar, te honrar, Deus precisa te tirar do vale, te tirar do deserto? Quem foi que te disse isso? O milagre aconteceu aonde? Dentro da prisão. As correntes caíram aonde? Dentro da prisão. Pedro ainda estava condenado, sentenciado de morte. Enquanto Pedro parava de murmurar, de reclamar, o milagre estava acontecendo no pior lugar que você possa imaginar, que era dentro de uma prisão. Meu Deus do céu, sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer o milagre acontecer, é dentro do vale, é no meio do deserto, é dentro da prisão, é no meio da fornalha, é dentro da cova, é dentro da humilhação que eu vou fazer o milagre. Mas por que, pregador, que na lógica de Deus não se pode comparar com uma nossa lógica? Você está entendendo? Porque o fraco para Deus é o forte, o menor para Deus é o grande, aleluia. O humilhado para Deus é o exaltado. Oh meu Deus do céu, Deus está contando não é com uma igreja forte não, mas é com uma igreja que tenha pouca força, porque no nome de Jesus ela é grande. Aqui quem aparece é Deus, quem faz é Deus, quem manda é Deus, na tua casa quem reina é Deus. Oh xarabandaia, cadabandaia. O milagre acontecia dentro da prisão, mas tinha uma igreja orando. Você sabia que muitas bênçãos que eu e você recebe hoje não é por fruto da minha e da tua oração? Você sabia disso? Se eu perguntar aqui, tem pessoas que vêm de longe, ou tem famílias que moram longe, que nem no meu caso, vim lá da terrinha de Minas Gerais, lá do interiorzão mesmo, aleluia. Passo a passo, eu ligo para o meu pai, ele estou aqui orando por você, meu filho. Eu e a sua mãe estamos aqui orando por você. Quantas pessoas que te conhecem, pastores que te conhecem, que oram por você, ou até mesmo pessoas que Deus levanta nessa terra que eu e você nunca viu, mas Deus coloca o teu nome na mente dele. Você crê nisso? Deus coloca o teu nome. Ele começa a dizer, Senhor, abençoa a Tereza, abençoa o João, abençoa o Vitório, nem já viu o Vitório, mas está pedindo para abençoar. Então por causa da oração dele, a bênção chega na tua casa, chega na tua vida. Então tem hora, tem bênção, milagre que acontece, não é por fruto da nossa oração, é por fruto da oração dos outros. Então você tem que ser canal de bênção também na vida do outro. Você tem que orar pelo outro, você tem que orar pela tua casa, você tem que orar pela tua igreja, pelo teu pastor, se possível, consagra pela vida do teu pastor, faça
jejum prova a vida da tua liderança. Muitos acham que é fácil a vida de uma liderança de uma igreja, mas você não sabe da batalha que um pastor local enfrenta dia a dia. Mas por que, pregador? Porque a tua guerra, a guerra do outro, a guerra da igreja, se torna tudo sobre os ombros do pastor, e fora a guerra que ele tem dentro da casa com a sua família, e aí por aí vai. Imagina o peso, a pressão psicológica que não é, mas todos olham e dizem que nada, a vida de pastor é muito fácil. Irmão, não fala isso. Interceda pelo teu irmão, interceda pela tua casa, interceda pelo teu ministério. Se você possa fazer alguma coisa, faça, seja útil na casa de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer, querido, vou finalizar aqui. A Bíblia vai dizer que Pedro começa a andar com o anjo dentro da prisão. Pedro sai da presença dos dois soldados, Pedro começa a passar pelos demais soldados, e ninguém vê, não ouve, não escuta nada. O milagre está acontecendo. Mas pregador, você não disse no início que as portas eram trancadas do lado de fora assim? Mas quem diz que Deus se limita a poder humano? Quem diz que Deus se limita à ordem humana, à fortaleza humana? Quem foi que criou o ferro? Quem foi que deu ordem a tudo? Quem foi que formou a terra? Quem foi que criou, formou os céus? Quem foi que formou o homem? Quem foi que deu sabedoria para o homem? Esse meu Deus, o teu Deus, não é um Deus limitado. Não se limita a Deus da tua mente. O Deus que eu sirvo é um Deus grandão. É um Deus grandão, é um Deus grandão. Oh glória, esse Deus é tremendo, irmão. O eu grande eu sou está aqui nesta noite. Eu quero que você põe de pé, em nome de Jesus. Já vem para cá, pastor, que nós orar pelos irmãos. A Bíblia vai dizer que eles estão andando em direção àquelas portas. Muitos lugares que eu e você vai hoje, você chega e as portas elas se abrem sozinha, no automático, por causa de um sensor. Eles falam que essa tecnologia foi inventada alguns anos passados, mas quando nós lemos a Bíblia, essa tecnologia já existia no céu. Você sabia disso? Eles falam que eles que criaram essa tecnologia, que as portas se abrem sozinha. Deus é sempre mais avançado do que o raciocínio humano. A Bíblia vai dizer que quando o anjo chega com Pedro de frente da porta, o que acontece? Os portões se abriram sozinho. Só que porém, os portões estavam trancados. Meu Deus, você não pegou, vou repetir de novo. O portão estava trancado do lado de fora. Quando o anjo chega com Pedro, o portão se abre sozinho. Um portão que estava trancado. O que você vai pedir para Deus hoje? Qual é o teu propósito dessa campanha? Qual é a porta que você quer que Deus abra na tua vida? Pregador, não importa, não tem A, mas nem B. Pode estar fechada, pode não ter, mas Deus cria. Deus faz acontecer nesta noite. Deus faz acontecer, aleluia. A Bíblia diz que abriram sozinhos, e Pedro, mas o anjo começou a andar e chegaram do lado de fora já de madrugada, aleluia. Ei, o choro pode durar uma noite, mas no amanhecer verá a alegria do Senhor para tua vida, mas no amanhecer verá a vitória de Deus para a tua vida, mas no amanhecer tem providência de Deus chegando para esta igreja. Diz Deus, o choro pode até ter durado esta noite, mas no amanhecer você vai ter notícia boa. O anjo atravessou com Pedro, dizendo: Pedro, vai-te em paz, Pedro, vai-te em paz, Pedro. Oh aleluia, Deus está dizendo: eu guardo a tua entrada e também guardo a tua saída. Eu guardo a tua entrada e também guardo a tua saída. Eu vou repetir de novo: eu guardo a tua entrada e também guardo a tua saída. Se você veio aqui apreensivo, preocupado, com a mente conturbada, perturbado aqui hoje, preocupado com o que vai fazer amanhã,